Abril é o mês da conscientização do autismo e eu quero falar com você se você sabe mesmo o que é autismo, se as pessoas sabem o que é o autismo. Famílias, os pais sentem medo, sentem insegurança e através desse vídeo eu quero falar para você o que é o autismo, o que não é e o que você pode fazer pelo seu filho ou sua filha. Eu sou a pastora Meriane, sou musicoterapeuta, trabalho com abordagem comportamental, onde os meus pacientes, crianças, estão dentro do espectro do autismo e também vou trazer experiências do que eu vivo dentro de uma sessão terapêutica e trabalho com as famílias que também vivem essa realidade do diagnóstico do autismo. E o que é o autismo? Ou o transtorno do espectro autista, o TEA, é uma condição do neurodesenvolvimento que acompanha a pessoa desde a infância. O autismo não se pega, o autismo não se adquire, ela acompanha a pessoa desde a infância. Ela influencia principalmente a forma como a pessoa se comunica, interage socialmente e percebe o mundo ao seu redor. Olha só, cada pessoa com autismo é única, por isso que o nome é espectro. Ninguém pode igualar o autista. Cada autista tem a sua particularidade. Por isso, chamamos de espectro. Algumas podem adquirir habilidades importantes, outras não. Então, dentro dessas habilidades, nós vamos trabalhar como terapeutas, como família, como igrejas, para favorecer a comunicação, a interação e a qualidade de vida. O mais importante é entender. Olha só, o mais importante é entender que o autismo não é uma doença a ser curada, mas uma forma diferente de sentir, de aprender e de se expressar. Tá ouvindo? O autismo não é uma doença, é uma condição neurológica do neurodesenvolvimento. Então eu e você família, nós como igreja devemos entender essa forma que cada autista se expressa, sente e vivencia nesse mundo. E o que não é o autismo? Bom, o autismo não é falta de educação, o autismo não é falta de disciplina, o autismo não é birra, não é causado pelos pais, o autismo não é uma doença contagiosa, não é falta de inteligência, o autismo não é ausência de sentimentos, o autismo não é preguiça, não é desinteresse. O autismo não é doença. Então, mãe, então pai, então família, como avaliar, como você vai observar essa sua criança, esse seu filho, o seu parente, que possa estar dentro do espectro do autismo? Vamos lá. Existe o hiperfoco. O que é isso? Às vezes a criança tem o hiperfoco em rodinhas, gosta muito de carros, dinossauros, né? Só consegue sair de casa se tiver algo na mão, etiquetas, não consegue vestir roupas com tecidos diferentes, seletividade alimentar, um exemplo, não consegue comer o arroz só se ele estiver molhado, ou alguns tipos de verduras, frutas, só consegue comer secos. A interação social. Seu filho gosta de brincar sozinho, observe as brincadeiras dele, se existe emparelhamento, se existe colocar por cores ali, sempre colocar por cores, organizar pelos tamanhos, organizar alfabetos, numerais e várias outras situações. Se seu filho vive na tela, se ele tem vício tecnológico, se gosta somente da linguagem do inglês, observa bem seu filho. Observe bem sua filha, porque essas características que eu venho falando pode ser um momento que você acende um alerta para avaliar e começar a pedir ajuda. Como é que você vai pedir ajuda? Como é que você vai levar a um possível diagnóstico? Bom, você vai atrás de um profissional que vai laudar ou que vai começar a investigar. Você vai procurar um médico, um pediatra, neuropediatra, psiquiatra. Procure um médico
especialista para que faça uma avaliação. Às vezes, mãe, às vezes, pai, a escola já te orientou, a escola já pontuou algumas dessas coisas que falei, outras que você está pensando aí e você não se atentou. Às vezes uma falta de atenção na prova, às vezes uma falta de atenção, falta de interesse pelos estudos, pelo interesse de brincar com outros colegas. Então, atento a todos esses sinais. Peça ajuda. Logo, você pode começar com uma intervenção precoce. O que é isso? Você começar a trabalhar com seu filho dentro de casa, colocando rotinas, trabalhando com disciplinas, entendendo e conversando com seu filho. Se existe atraso de fala, correr atrás disso, porque o atraso de fala é uma das características do autismo. Quais são os profissionais que vão auxiliar, que vão ajudar nesse processo aí do seu filho de desenvolvimento dentro do espectro? O fonoaudiólogo, o psicólogo, musicoterapeuta, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e vários outros. Eu lembrei de uma coisa muito importante. Às vezes você, meu filho cai demais, o meu filho corre, quando ele brinca, ele cai, vive no chão, não se equilibra, não consegue jogar bola, não consegue andar de bicicleta. Essas também são características de uma criança que tem um autismo. Bom, e o que a musicoterapia vai trazer, vai desenvolver, trazer de benefícios para os pacientes com TEA? Então, a música para criança, dentro do espectro, tem vários pontos. O primeiro deles que eu quero falar para você é no desenvolvimento da linguagem. A música é linguagem, então a gente trabalha com a criança, trabalha com aquele paciente para que ele desenvolva a linguagem. Muitas vezes o paciente não consegue falar, mas ele consegue passar aquela melodia através de palavras, através de balbucios, através de cantorias. E ali ele consegue se comunicar. Cara, é muito incrível quando você vê um paciente que consegue falar, balbuciar ali aquela melodia. Um dia eu tive uma experiência dessa e eu falei, Deus, obrigada porque o Senhor me deu essa experiência, porque eu vi o meu paciente não verbal, suporte 3, reproduzindo a melodia que eu venho trabalhando com ele para que ele conseguisse ali reproduzir. Dentro do contexto da igreja, a música tem a fundamental importância também. A gente trabalha na organização, sabe que a música naquele momento é um momento de oração, a criança ou o autista, ele entende que aquele momento é para ele se acalmar, ou até mesmo dentro do contexto de cultos infantis, né? A criança consegue gesticular, como eu falei, se comunicar e através das palavras oralizar ali, verbalizar o que ela precisa. Outra coisa bem legal também é a questão da percepção. Quando a criança chega no ambiente que tem música e o autista chega que tem música, ele consegue saber onde ele está, saber se colocar, ele sabe que aquele ambiente é um ambiente onde vão cantar, onde ele vai poder também se expressar. E muitos deles pulam, muitos deles cantarolam da forma deles, mas ali eles também estão adorando, estão também se comunicando e estão se integrando com todos que estão ali. Uma das coisas que eu acho assim fascinante dentro da música, dentro da musicoterapia, é que num ambiente como escola, como igreja, num ambiente onde existe música, as pessoas elas ficam no mesmo nível, no mesmo padrão, porque ali, se elas estão sorrindo, se elas estão pulando, se elas estão celebrando, elas estão em unidade e elas conseguem interagir. Ela olha para outra, sorrindo, e ali puxa, pega na mão, faz a rodinha, celebra, levanta as mãos, batem palmas. E isso é muito importante, principalmente para o autista, porque ele precisa usar o neurônio espelho. E para que isso aconteça, precisa desse estímulo. E nada melhor do que estimular uma criança com outra criança. Olha só, o seu filho não precisa de rótulo. Como eu venho falando, o espectro do autismo, o TEA, ele pode viver funcional. Ele deve viver funcional. O que ele precisa é de ajuda, é de apoio, é de atenção, é de um amor estruturado. Não é somente de oração. Oração sim, palavra de Deus sim, mas um cuidado estruturado, procurar por profissionais, procurar por ajuda. Enquanto você ficar só achando que as pessoas estão
só falando mal do seu filho ou só olhando com a cara assim para o seu filho, é importante que você também investigue e busque o melhor. E eu posso te dizer que você não precisa passar isso sozinho. Existem profissionais, sim, que estão capacitados, que estão desenvolvidos, que estão ali preparados para cuidar tanto do seu bem precioso, que é o seu filho, como também fazer orientação familiar e te ajudar nessa caminhada que é tão prazerosa quando se tem pessoas ao nosso lado. Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo te tocou, se esse vídeo chegou até você e seu coração tá aí aquecido, compartilhe ele, mande para alguém, mande para o seu familiar, mande para aquela pessoa que precisa ouvir essa palavra, precisa ouvir essa mensagem, que precisa de ajuda. Você fazendo isso, você já está contribuindo para o desenvolvimento e evolução dessa pessoa que você está pensando aí, que precisa de um diagnóstico, que precisa de ajuda. Então, não esqueça, compartilhe e ajude essa mensagem a chegar a todos.